E hoje eu tenho a ilustre presença aqui da Loiane. A Loiane é figura carta marcada aí no mundo do desenvolvimento. Grande parte da comunidade, principalmente na área de mobile, JavaScript, etc. Ela é super notada, a galera conhece bastante o trabalho dela. Ela também produz aulas sensacionais, totalmente na faixa, com certificado, né, Loiane? No site da Loiane, loiane.com, né? E tem loiane.training também, né? E então vocês fiquem na liberdade, acessem o site dela. Tem material muito bacana se você estiver querendo trabalhar mesmo com Java, JavaScript, na área mobile e etc. Beleza? Loiane, prazer ter você aqui conosco. Estou mega feliz da gente estar podendo bater esse papo hoje aqui. Legal? Obviamente, sempre tem aquela galera que acaba não te conhecendo. Você consegue se apresentar rapidamente aí para a galera? Em primeiro lugar, olá todo mundo que está assistindo e obrigada também, Wesley, pelo convite. Super honrada aí também pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Loiane. Eu trabalho um pouquinho mais de 10 anos também nessa área de desenvolvimento de software. Meu background é mais na parte de Java, né, e desenvolvimento web também. Trabalhei bastante com Sencha, depois fui para a parte do Angular, né, e acabei indo também para a parte do desenvolvimento móvel também, o híbrido, com Cordova, Ionic, PhoneGap. Atualmente também sou Google Developer Expert em Web e Angular, né, o Microsoft MVP também em tecnologia de desenvolvimento e Oracle Developer Champion também nessa parte aí de desenvolvimento. Tenho os livros, né, e como você mencionou também tem as aulas e o blog e o site também, onde o pessoal pode acessar depois. Top. By the way, não é qualquer um que consegue MVP da Microsoft, etc, né? É um reconhecimento bacana, né? 10 anos total, aí total. trabalhando com comunidade, então... Parabéns. Obrigada. Loiane, seguinte, hoje você está trabalhando no Citibanking, né? Sim, fazem 7 anos já. Legal. Mudou aqui para os States, está morando em Tampa, curtindo a vida boa, trabalhando muito provavelmente também. Também. Não tem almoço grátis em lugar nenhum nesse mundo, né? Loiane, seguinte, queria entender, você tem um background de Java, é amante do JavaScript, HTML, padrões web, etc. Mas quando que surgiu esse estalo aí sobre desenvolvimento móvel? Tem muita gente que, apesar de trabalhar nas mais diversas áreas, acaba sempre deixando a parte mobile meio que de lado, não de propósito, mas eu acho que porque as pessoas tendem a continuar fazendo o que elas estão fazendo, que normalmente é aplicação desktop, mesmo que sejam SPAs e etc. Mas a galera, tem muita gente que acaba deixando de lado a parte mobile. O que deu aquele estalo, assim, poxa, eu quero investir nessa área aqui para eu aprender? Na verdade, acho que foi uma transição e foi até uma necessidade também da época que eu estava trabalhando, né? Quando, um tempo atrás, acho que isso faz uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos que eu comecei a trabalhar com Sencha, né? Com o EXJS. E na época, né, depois que o XJS virou Sencha, eles lançaram um framework, um primo do XJS, que era o Sencha Touch, né, e o Sencha Touch permitia que você também fizesse aplicações móveis, né, utilizando parte ali do código do XJS. Reaproveitar o seu conhecimento em XJS para fazer aplicações móveis também. Então, foi bem no comecinho da era do HTML5, né, na época o jQuery ainda estava no seu auge, tinha o jQuery Mobile também, que o pessoal usava bastante, e teve o Sencha Touch, que foi esse framework da Sencha, né, que na verdade ele foi o primeiro framework mobile, né, HTML5 do mercado. Então, meio que foi uma decisão natural também de ir para essa área, né, reaproveitar o conhecimento e poder, além de fazer a parte de desenvolvimento web, desktop, e também ir para essa parte do mobile. Acho que isso foi em 2011, 2012, aí por Na época aí. do Sencha Touch, eu lembro, o XJS, a galera pegava muito, principalmente por causa das apps que eram mais fáceis de desenvolver aplicações mais corporativas, os grids, os componentes, as coisas eram bem mais facilitadas e realmente era muito mais fácil trabalhar com o Sencha Touch, uma vez que você já tinha toda aquela base de código do EXT, né? É verdade.
Maravilha. O que eu queria perguntar para você, e você que está nessa área, está estudando bastante, sempre está se atualizando, principalmente na área do Ionic, Angular e etc. Na sua opinião, que momento que a gente está vivendo nessa era aí do desenvolvimento mobile? Você acha que... Qual que é o próximo passo, assim, na sua opinião? O que você acha que acontece? Indo um pouquinho na linha do tempo aí do desenvolvimento móvel, né? Desde que a gente, né, antes, o iPhone acho que fez 10 anos já, né, de existência. Ano Foi ano passado. passado. Isso foram 10 anos, né? E antes disso, a gente tinha um movimento móvel. Eu que trabalho com Java, era com Java JME na época, então era uma coisa assim, bem antiga pra caramba. Depois com o iPhone veio essa parte de App Store, né? Surgiu o desenvolvimento do iOS, depois também teve o Android, né? Acabou surgindo o desenvolvimento do Android com Java. Agora é Kotlin, né? Já mudou um pouquinho também. E com isso, né? Empresas, né? Tanto a base desses dois mercados, tanto do iOS quanto do Android, crescendo, às vezes fica um pouco complicado para a empresa desenvolver dois aplicativos, né? E é claro que acho que depois a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de, né? Se deve usar ou não. Mas dependendo do tipo de aplicativo, é muito mais fácil você ter apenas um código para desenvolver para duas plataformas, né? E com isso, na época, o pessoal do PhoneGap, né, que depois foi comprado pela Adobe, acabou virando o Cordova também, eles notaram essa demanda de mercado e acabaram criando o framework que hoje a gente conhece mais como Cordova. E com isso surgiu toda aí a era também do desenvolvimento híbrido. Lá atrás, né, acho que 2012 por aí, teve aquela batalha de híbrido versus nativo, né? Todo mundo ficava falando, um é melhor que o outro, né? Um ganha, o outro ganha, etc. E hoje eu acho que está entrando um terceiro jogador também agora, né? Que como tem a evolução toda da web, né? Os browsers ficando cada vez mais poderosos, né? A gente consegue fazer muito mais coisa hoje com browser do que a gente conseguia fazer 5, 10 anos atrás. Né? E acredito que daqui a 2, 3 anos a gente vai conseguir fazer mais coisas ainda, né? Então, tem APIs do HTML5 hoje que a gente consegue fazer basicamente o mesmo que a gente faz com aqueles 10, 13 plugins básicos que tem lá no Cordova, né? Que é a parte de câmera, aceleração, de geolocalização, né? O acesso básico. Então, hoje, por exemplo, esses tipos de aplicativos, a gente não precisa nem do híbrido, se você não quiser. E que está se chamando agora das PWAs, né? As Progressive Web Apps. Só que isso aí é um ponto de vista que eu tenho sobre isso, né? É muito fácil o pessoal confundir PWA com um tipo de desenvolvimento móvel, né? Na verdade, faz parte da evolução da web e que a gente acaba também podendo utilizar para o desenvolvimento móvel. Igual tempos atrás, quando a gente tinha design responsivo. Hoje é uma coisa muito natural a gente ter um design responsivo para qualquer tipo de aplicação web que a gente for desenvolver. Então, o PWA vai nesse mesmo caminho, vai ser uma coisa natural também, caso você tenha também a necessidade de ter a parte móvel, né, de acessar em dispositivos diferentes o seu projeto, né, a sua aplicação. Não vou chamar de aplicativo, a sua aplicação. Inclusive, já faz um tempinho que eu vi, né? Mas, se não me engano, o Uber ele lançou uma PWA fantástica que, assim, é o aplicativo praticamente que você tem no app, é muito igual. Provavelmente não deve ter todos os recursos, não sei, eu não tive a fundo, mas é algo assim fantástico. Você acha que as pessoas hoje em dia elas chegaram naquele momento de rejeição, de ter que ter aquele momento de instalar um app? Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem um local aqui perto de casa que vende sorvete, é um lugar que eu adoro. E você tem aqueles rewards, né? Aqueles pontos e etc. E aí o que acontece? Para você ter os rewards, você tem que fazer o quê? Baixar app, e daí lá eles escaneiam o seu QR Code, ou você tira a foto do código de barras lá do seu receipt. A grande questão aí é o seguinte, eu acho que eu demorei quase um mês para eu instalar a app mobile no meu computador, para daí eu comecei a usar. Depois eu me arrependi porque eu já poderia ter ganhado um monte de sorvete grátis, de tanto que eu gastei lá. Mas eu vi que eu tinha, não digo que era preguiça, mas era uma certa rejeição. E eu sei que tem gente que tem uma galera aí que tem pouco espaço no celular ou fica relutante em instalar.
Na sua opinião, você acha que essa era de instalar app no celular, como é que está indo isso? E como que você faz essa ponte com o PWA, que muitas vezes você não precisa fazer isso? Depende muito do tipo de aplicação que vai ser desenvolvida. Existem muitos aplicativos, nessa época dos aplicativos híbridos, né, a gente viu muitos blogueiros, por exemplo, tendo o seu próprio aplicativo, que era um aplicativo para acessar o blog lá da pessoa, né? Então, assim, aplicativos como esses não tem muita necessidade de ser um aplicativo em si. Uma PWA, por exemplo, ela resolve o problema sem nenhum problema, né? E você pode salvar também o ícone na tela, então você tem uma espécie de atalho para o site, né? Então, no lugar de Acaba aplicativo... virando uma app no seu celular de qualquer forma, em modo de pro Exato, usuário isso é transparente na realidade, né? exato. Então, acho que vai muito do tipo da aplicação. Existem aplicações ainda, como, por exemplo, você pega eh, aplicativos de internet banking, né? Poderia ter uma PWA, até poderia, porque muitos aplicativos de internet banking acabam utilizando tecnologias web ali por trás, mas ainda existem muitas coisas que dependem de recursos nativos, principalmente a parte de segurança, né? Que a gente precisaria evoluir um pouquinho mais aí para poder deixar totalmente de lado o aplicativo para ser, né, um site. Você acha que uma hora isso acontece? Você acha que uma hora a gente vai ter APIs suficientes no browser para que a gente consiga chegar nesse nível de especificidade? Apesar que tem a nova onda aí de machine learning com as APIs internas, por exemplo, do iOS, que provavelmente isso vai estar um pouco longe do desenvolvimento híbrido que a gente já vai falar. Uhum. Mas você acha que Olha, eu vou ser bem sincera, assim, pelo o pouco de experiência que eu tenho, acho que está bem longe ainda disso acontecer. Acho que a gente tem muito mercado para desenvolvimento nativo, continua existindo mercado para desenvolvimento híbrido também. A gente vê que, apesar de todo, né, de todo o crescimento, de toda essa evolução também das PWAs, eu não vi mudança ainda no mercado híbrido, acabo não vendo a mudança também no mercado nativo, mas eu vejo como uma nova ferramenta, uma nova possibilidade também que você pode ter, né? Se você desenvolvendo o seu projeto, desenvolvendo o seu site, você pode fazer um puxadinho, né? Uma extensão, coloca uma funcionalidade a mais e você acaba deixando também como uma PWA, né? Virando uma PWA. Então, eu acho que é uma opção a mais que a gente tem. E para extinguir mesmo, né? O pessoal fala bastante que a ideia do Steve Jobs era ser tudo isso de web, né? Inclusive, nós tivemos um sistema operacional 100% web que acabou não dando muito certo, né? Então, né, para o pessoal que acompanhou um pouquinho aí a história dos sistemas operacionais mobile, né? Então, eu acho que vai demorar ainda um pouquinho para chegar, precisa evoluir um pouco mais. a gente está falando bastante aqui e tem gente que talvez esteja começando aí na área, deve estar ali se coçando e falando o que é essa história de híbrido, né? É um nome até para muita gente, falando, puta nome estranho, ainda mais para app. Loiane, dá uma palhinha para a gente aí. Afinal de contas, o que são aplicações híbridas, o que elas comem, que planeta que elas vivem? Bem, o híbrido, na verdade, é um aplicativo nativo. Então, você tem ali uma casca do nativo, né? Você acaba gerando lá o aplicativo nativo para iOS, o aplicativo nativo para Android. Só que existe um componente nativo que na verdade é um browser que você não tem barra de endereço, né? É apenas a parte, o corpo, né, onde você tem o conteúdo do browser, que é o que a gente chama de Web View. Então, com essa Web View, a gente consegue desenvolver, né, o nosso aplicativo utilizando JavaScript, HTML e CSS, e a gente consegue renderizar o conteúdo utilizando esse componente nativo. Existe também um framework, né, que é o Cordova, muita gente conhece também ele como PhoneGap. PhoneGap é apenas o nome comercial do Cordova, né, os dois, na verdade, são a mesma coisa, que eles têm uma interface, então você consegue, através de chamada de métodos, né, JavaScript, você consegue fazer acesso também à parte do hardware, como, por exemplo, acessar câmeras de localização, os contatos, até Bluetooth, né? E isso tudo a gente faz através de plugins. Então, você precisa acessar a câmera, você vai instalar um plugin para a câmera e com isso você vai ter acesso aí a um método
onde você vai poder acessar a câmera, tirar uma foto, carregar uma foto do álbum, enfim, né? Tem todas as funcionalidades. Bacana. Então, o que você está me dizendo é que se o camarada manjar bem de HTML, CSS, JavaScript, ele tem total possibilidade de criar uma app nativa, utilizando esses conhecimentos. E, além do mais, o camarada, ainda em JavaScript, ele consegue acessar recursos nativos do dispositivo. Basicamente é isso. Uma coisa importante do híbrido é que ele não traduz, né? Existem tecnologias e frameworks no mercado que traduzem o código do framework em código nativo, né? O híbrido, ele não traduz. Então, o código HTML, JavaScript, CSS que você escrever é o que vai ser executado dentro da WebView, né? Dentro do aplicativo. E com isso, você consegue empacotar no aplicativo nativo e mandar para as lojas também. Basicamente, quando a gente tem a WebView, eu estou mexendo na minha app, basicamente eu estou num browser, sem eu saber que eu estou num browser. Eu tenho toda a sensação que eu estou numa app e com todos os recursos, os frameworks, aqueles gestos, todas aquelas histórias, eu acabo tendo, vamos dizer assim, a mesma experiência que uma app totalmente nativa, desenvolvida só em Swift, em Kotlin, em Java, whatever, acaba tendo. Na sua opinião, qual que é a principal desvantagem? Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. A gente vê muito por aí o pessoal falando de performance, que depende muito da pessoa que vai desenvolver, né? É importante também, apesar de você poder utilizar todo o seu conhecimento de desenvolvimento web para desenvolver aplicativos híbridos, é importante que você também tenha conhecimento, pelo menos um pouquinho, o básico, tenha feito um Hello World, brincado, né? Feito aqueles exemplos básicos nos sistemas nativos, para você entender um pouco mais, até para a questão de erro também, né? Ajuda bastante, principalmente nessa hora. Algumas aplicações, se você não desenvolver bem, não tomar certos cuidados, né? A otimização que você faz para um site na web, ela é um pouquinho diferente de otimizações que você faz para a parte mobile. Então, tem que ter esses cuidados, senão você vai acabar pecando um pouquinho na performance também. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não tem acesso a todo o hardware, né? Você vai depender de plugins. A comunidade é muito grande do desenvolvimento híbrido, então existem mais de 1.000 plugins disponíveis. Então, você pensa de QR Code, leitor de código de barras, processamento de imagem, enfim, tem um monte de coisa que está disponível. Mas, se o seu requisito, o seu requerimento for algo muito específico, pode ser que não exista esse plugin também e você vai ter que, né, se você quiser realmente fazer o híbrido, você vai ter que desenvolver todo o código ali de interface nativamente, né, e vai ter que escrever isso para todas as plataformas que você quer. Então, essas seriam as desvantagens que eu vejo mais aí na parte do desenvolvimento híbrido. Vantagens do topo da cabeça. Desenvolve uma vez, sai principalmente para Android, para iOS. Apesar de fala um pouco pra gente, porque a gente sabe que a usabilidade do iOS é totalmente diferente de Android. Você pegar um WhatsApp em Android é diferente de um WhatsApp em iOS. Como que funciona essa transição? Apesar de eu desenvolver uma vez e eu conseguir exportar para as duas plataformas, eu tenho que ficar fazendo muitos ajustes, na sua opinião? Como é que lida com isso nos dias de hoje? O PhoneGap e o Cordova em si, eles apenas são a caixinha que vai permitir que você envie para as lojas e apenas também vão fornecer a interface para você acessar os plugins, né? Acessar a API nativa do aparelho. Então, eles não têm nenhum componente visual. Então, vai depender muito do desenvolvedor. Se o desenvolvedor resolver fazer tudo na mão, né? Então, aí você vai ter que cuidar de todos esses detalhes na mão. É um framework que eu gosto muito, né? Que é o Ionic. O Ionic, ele já tá, agora está na versão 4, né? Mas até essa versão 4, ele sempre utilizou o Angular como framework de ajuda aí na parte de arquitetura toda, né? Então, o Ionic, ele é um stack de tecnologias. Então, ele usa o Cordova para poder fazer o empacotamento do híbrido. E o pessoal também desenvolveu a parte de uma interface com a arquitetura do Angular, então toda a parte de arquitetura é do Angular, né? Controles, serviços, né? Você pega lá a Ionic 1 e tal, a partir do Ionic 2 já começou a utilizar o Angular no lugar do Angular JS.
então a parte de arquitetura do Angular, só que eles também criaram componentes. Então você tem botões, né, como se fossem botões nativos, as abas, né, as abas têm essa diferença visual também. Então, para todos esses componentes visuais, o próprio Ionic cuida disso para você. Então, quando você faz quando você compila para o iOS, ele vai ter todo o comportamento do iOS, e quando você compila para Android, você vai ter todo o comportamento de Android mesmo. Então, o framework toma conta disso para você. Mas se você não usa um framework, aí você tem que fazer tudo na mão. Na realidade, eu não conheço ninguém que faça alguma coisa dessa na mão. Falando um pouco sobre a Ionic, né? Já que você já tocou no Ionic aí, uma pessoa que nunca trabalhou com Ionic, mas ela tem uma noção legal de HTML, CSS, JavaScript, o que ela tem que saber para começar a mexer com Ionic? Primeiro vai depender da versão do Ionic, né? Se você vai que você pega um projeto para dar manutenção. Então, a primeira versão do Ionic, ela é baseada no Angular JS. Vou chamar aqui de Angular versão 1, né? Aquela versão mais antiga. A galera confunde o AngularJS com só Angular, né? Então... É verdade. E a partir da versão 2 do Ionic, ela é baseada na versão 2 e 4 do Ionic. E a versão 3 do Ionic é baseada na versão 4 e 5 do Angular. Dá até para você utilizar o Angular versão 6 também, né? A gente dá um jeitinho. E agora, a versão 4 do Ionic também, ela sofreu uma remodelagem, né, para seguir bem os padrões de mercado. Agora, o padrão de mercado é sempre utilizar Web Components, né? A gente tem todos esses frameworks, Vue, React e até mesmo o Angular, todos baseados em Web Components. Então, o pessoal do Ionic desenvolveu seu próprio framework, que é o Stencils. Então, utilizando o Stencils junto com o framework, né, para a parte de arquitetura, até agora é o Angular, né? Então, é isso que você precisa. E para o pessoal também que gosta de React e Vue, né, num futuro bem breve, o pessoal da Ionic também vai disponibilizar a interface para esses dois frameworks. Então, vai conseguir utilizar a biblioteca de Web Components do Ionic junto com os outros frameworks também. Então, se você fosse começar hoje com a Ionic, o que você já faria? Você já começaria na versão 4? Sim, de preferência, sim. Já conseguiria? Ela está estável hoje em dia, estável o suficiente já para utilizar aí para produção e etc? O lançamento é bem recente, né? Acho que tem uns 1 ou 2 meses, né, de hoje que eles lançaram. O que eu gosto sempre às vezes começa o desenvolvimento, vai depender também do tempo de desenvolvimento que você vai demorar até colocar o aplicativo em produção, né? Mas geralmente, dependendo do tempo que você demorar, às vezes eles já lançam uma minor version aí no meio, e aí, que é uma versão mais estável, dá para você fazer o upgrade aí no meio tempo e ter uma versão um pouquinho mais estável aí para produção. Processos para mandar para a loja, todo esse tipo de coisa, entre aspas, acaba sendo a parte com a Ionic. Basicamente, depois que você gera o build, você faz todo o processo comum de mandar para as lojas, etc. Ou seja, não existe mágica também no momento de você mandar para a loja, na hora de você fazer esses processos, vamos dizer assim, padrão de Google Play, de Apple Store e etc. Essa parte de mandar para a loja, porque você está desenvolvendo, apesar de você estar utilizando a tecnologia web, né, o JavaScript, o HTML, o aplicativo compilado vai ser um aplicativo nativo. Então, nessa parte, não importa o framework que você vai utilizar, até mesmo se você fazer desenvolvimento nativo e utilizar algum framework para isso também, não importa, né? Toda essa parte de mandar para a loja a Apple vai passar por toda a avaliação, né? Tem que fazer a parte do provisioning profile. O Google Play é um pouco mais simples, mas você tem que criar um certificado também. Então, aí não tem jeito. Eu, particularmente, quando eu fiz, eu sempre prefiro fazer pelo Xcode, né? Gero a compilação pelo próprio Ionic e depois compilo no Xcode para poder facilitar, mandar para a loja, e também abro o do Android no Android Studio, porque o Android Studio tem o wizardzinho, que é muito simples para você gerar o certificado, já gera ali o compilado pronto para produção. Tem também serviços disponíveis, né, que você pode utilizar também.
o PhoneGap tinha o PhoneGap Build, que era da Adobe, e o pessoal do Ionic também tem serviço para facilitar essa parte de build, que às vezes o pessoal se confunde um pouquinho, porque isso aí é bem nativo mesmo, não tem jeito, né? Tá trabalhando aí com um aplicativo Ainda mais nativo. quando a gente está falando de Apple, 10 milhões de certificados, não sei o que, se quer push notification, é mais um, e se quer usar vídeos e não sei o que, é mais um, e assim vai indo, vai indo, vai indo. É verdade. Então, a Apple, nesse ponto, ela sempre... a Apple é a Apple, né? Na realidade. É verdade, a Apple é mais burocrático um Ela é pouquinho mais para mandar. burocrática, né? Eu tendo estando trabalhando com a Ionic, estou feliz, etc. Cheguei para o meu chefe e falei, olha, a partir de agora você está resolvido com seus problemas mobile, porque você não precisa mais contratar um programador iOS, um programador Android, você consegue concentrar isso num desenvolvedor comum, web, que domina bem HTML, JavaScript e CSS. Porém, existe alguma forma de eu conseguir criar aplicações, entre aspas, mais avançadas, híbridas? Eu vou dar um exemplo. Um jogo, realidade aumentada, ou algumas coisas desse tipo. O exemplo da realidade aumentada que você deu, tem, né? Tem jeito para tudo, né? Porém, não seria uma coisa que eu particularmente recomendaria, né? Eu acho que quando você precisa escolher a tecnologia, primeiro que você é um desenvolvedor híbrido, você não vai conseguir fazer todo tipo de aplicação, né? Não tem como a gente tentar forçar a ferramenta no requisito, no requerimento ali do cliente, né? A gente tem que analisar os requisitos do cliente e ver qual que é a tecnologia que resolve melhor aquilo lá, né? Sempre esse caminho, e não o contrário, e tentar encaixar ali igual aquele brinquedinho de criança, né? Pegar a bolinha e tentar encaixar no quadradinho ali, isso não dá certo. Então, sempre tem que avaliar qual que é a melhor solução para o cliente. Afinal, o cliente que está pagando, né, para você desenvolver o aplicativo. Eu, como sendo desenvolvedora híbrida também, então não consigo desenvolver todo tipo de aplicativo que os meus amigos que desenvolvem nativo, né? Eles conseguem desenvolver qualquer coisa que a API suporte, né? A API nativa suporte, eu já não consigo. Então tem que avaliar bem o tipo. O que eu gosto, geralmente o que eu falo quando as pessoas me perguntam isso é aplicativos corporativos, esse é o nicho que eu trabalho, porque geralmente são telas mais simples, formulários com botão, né, um botão de salvar alguma coisa que vai se comunicar com o servidor, então você tem uma API, né? Então seriam coisas mais simples. Você consegue fazer coisas um pouquinho mais avançadas também, mas quando é algo bem mais avançado, como o exemplo da realidade virtual, né, vai acabar consumindo muito do aparelho, muito do hardware, aí eu já não recomendo fazer com híbrido, aí vai com nativo, porque você vai estar até mais, assim, digamos, em casa, né? Trabalhando com a parte nativa diretamente, do que você ter uma camada ali por cima para você conversar com hardware. Tá, você falou de aplicações corporativas que são, entre aspas, mais simples, etc. Quais outros tipos de aplicações híbridas assim que você acha bacana para a galera que está começando, para a galera que está querendo investir, ou tem alguém provavelmente agora com um livro de Swift e de Kotlin na mão, e daí ela está vendo a Loiane agora e a pessoa fala assim, opa, deixa eu ver o Ionic direito aqui. Quais outros tipos de aplicação normalmente dá para desenvolver numa boa com aplicações híbridas que não geraria problema de performance ou até mesmo você ficar forçando a bolinha a entrar no quadradinho? Tem um aplicativo que eu gosto muito de dar como exemplo, que eu acho que é um dos maiores cases de híbrido. Inclusive, né, o pessoal começou a trabalhar nesse aplicativo como projeto, né, o side project, projeto pessoal, começou a fazer sucesso e agora eles receberam aporte, né, e virou uma startup. E eles utilizam o Ionic, né? Se eu não me engano, a última vez eles estavam utilizando já o Ionic 3, que é o Untapped, que é um check-in de cerveja. Então, é um aplicativo bem legal, assim, nos termos
Gente, eu não estou falando ninguém para tomar cerveja, não, tá? Mas nos termos mais técnicos do aplicativo, ele utiliza muito recurso nativo, né? Ele tem a parte de geolocalização, então você está num lugar, ele consegue listar todas as cervejarias que tem ali perto, é bem bacana. Tem a parte de tirar foto, então você consegue tirar foto da bebida que você está tomando, já compartilhar, então utiliza a câmera também. Tem integração com o Facebook, tem integração com o Twitter, né? Esses são integrações bem populares que o pessoal geralmente faz no aplicativo, então são plugins nativos, isso também. E tem mais outras coisas, você acessa contatos também para poder chamar o pessoal para usar o aplicativo, enfim. E está disponível, né? Estava disponível tanto para Android quanto para iOS e tinha, se eu não me engano, para Windows Phone também, se eu não estou enganada. Mas, assim, um aplicativo que cresceu bastante, ele tem uma base de usuários muito legal. Então, para mim, assim, é o exemplo perfeito de tipo de aplicativo que você consegue fazer com o híbrido. Tá, você aplicaria mais ou menos assim aquela lei dos 80-20 para aplicativos híbridos? Algo de talvez 80% dos aplicativos comuns do dia a dia, etc., você conseguiria fazer aí utilizando híbridos, assim, óbvio, né, que cada projeto é um projeto, né, tem projetos que não tem o que fazer, mas você acha que, de forma geral, a maioria das demandas normais de mercado, ordinárias, vamos dizer assim, com aplicativos híbridos a gente consegue resolver? Eu acho que dá sim. Eu colocaria, por exemplo, aplicativos que usam muito essa parte do hardware, como aplicativos de locomoção, né? A gente tem aí Uber, 99, tem o Lyft, enfim, tem vários, né? Eles usam muita geolocalização, né? Então, como o objetivo principal do aplicativo é um recurso nativo, um recurso de hardware, e mesmo o aplicativo sendo simples, então é mais interessante você ter isso nativo mesmo, né? Para até você trabalhar melhor com a parte do dispositivo. Mas eu, particularmente, se eu olhar aqui no meu telefone, eu tenho maioria de redes sociais, internet banking, um aplicativo ou outro, né? Então, boa parte deles eu conseguiria fazer com aplicativo híbrido ou até mesmo uma PWA, né? Então, daria mesmo. Jogos é uma coisa que, dependendo do joguinho, se for um joguinho bem simples, como aquele do... gente, eu esqueci o nome. Aquele que você junta 3 pedrinhas, você clica em cima e ele some. Eu esqueci agora o nome. Candy Crush não é o... É tipo um Candy Crush da vida aí. Eu sei qual que é. Eu sou então, ruim. então, joguinhos simples como esses, dá para a gente fazer com HTML5, né? Então, você poderia ter um aplicativo híbrido ou até mesmo a PWA como joguinho. Mas você começa a pegar jogos com gráficos mais avançados, né? Aí não tem como, aí vai pro nativo mesmo. Loiane, para finalizar, você tem aí uma série de livros publicados. Antes de a gente começar a entrevista, você fala, não, mais livro, livro para mobile, etc. O que vem por aí da sua? O que a gente pode esperar da Loiane? Mais cursos, mais livros? O que você está pretendendo aí por esse segundo semestre aí de 2018? Tem muita gente que te segue, muita gente que... E eu sei o quão difícil é conseguir responder para toda a galera, né? Deve receber 10 mil solicitações de Facebook, Instagram e etc, etc. E às vezes a gente não consegue, tem gente que fica até meio, não sei quem não me respondeu e etc. Mas o que a gente pode esperar aí? O que vem aí mais para frente? Livro para esse ano eu dei uma pausa para poder focar em outros projetos, né? Então, eu quero focar mais no meu canal do YouTube agora, terminar o curso antes que o pessoal puxe minha orelha ainda mais. Então, é terminar o curso e depois começar a fazer cursos um pouco menores, né? Que não demore tanto. Acho que o curso de Angular, eu já estou há quase 2 anos fazendo ele. Não tem 2 anos não, mas 1 ano e meio por aí que eu estou fazendo ele. Então, cursos menores para o pessoal poder completar rápido, né? E poder ter todo o conteúdo disponível. É mega prazer mesmo poder bater esse papo com quem entende das coisas. Tem muita gente que acaba gerando aqueles frameworks gigantes nas comunidades, aquelas coisas de usa híbrido, não usa híbrido, etc. Eu acho que para quem tinha essa dúvida, eu acho que
esse papo foi super proveitoso. Então, para você que está começando agora nessa área, ou mesmo você que já programa de forma nativa, vale a pena, de qualquer forma, você sempre dar uma olhada na área de desenvolvimento híbrido, dar uma olhada no framework do Ionic. Existem outras opções, né, como o React Native, etc. Mas, assim, o Ionic está estourando de popularidade, né? E ele tem uma base, vamos dizer, super sólida, porque está junto com o projeto do Angular e etc. Loiane, muito obrigado novamente. Fico muito feliz também, eu não estou querendo, de forma alguma, levantar qualquer tipo de bandeira feminista, ou esses tipos de coisa, mas é muito bacana a gente conseguir ver mulheres aí, referências, entendeu, nesse mundo da tecnologia. Infelizmente, há milhares de mulheres que poderiam estar aí super, assim, num patamar de nível super elevado na área de tecnologia, mas, infelizmente, ainda não tiveram a chance de ter a tecnologia apresentada para elas pelo fato desse estereótipo que a galera cria que tecnologia é só coisa de homem, etc. E a gente sabe que sempre tem uns caras que são, não quero falar necessariamente de preconceito para não ficar aquela coisa muito polêmica, mas sempre tem aquela galera que fica falando, mulher, não sei o que, etc. Então, a Loiane aqui é uma prova de ser uma profissional aí que a galera super admira, consegue trabalhar em diversas plataformas, ela manja bastante disso, mas o background dela é de Java, então a gente consegue ver aí, galera, que a mulherada tá aí que tá, entendeu? A Loiane é uma prova dela. Parabéns aí, Loiane, por todas essas conquistas. Acredito que 2018 já foi mega importante para você, depois desse MVP aí da Microsoft e etc. Então, parabéns aí novamente. Espero em breve aí a gente poder bater um outro papo aí com a galera. Valeu mesmo aí por esse tempo seu aí. Eu sei que a coisa é corrida e valeu aí por tudo, viu? Valeu aí por esse tempo. Obrigada novamente aí pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado aí, galera, quem assistiu. Um grande abração e é isso aí.